Espera ficar vermelhinho para gravar e se embora, prestar atenção. Pessoal, ó, não costuma cair muito esse grupo animal aqui, esse filo, conhecido como filo dos equinodermos, os equinodermatas, né, maravilhosos, mas eles não costumam cair muito no vestibular. Mas aí é que tá, Chuchu, justamente quando cai, a galera, isso aí nem estudei, o professor falou que não estudou, aí arrebenta todo mundo que ninguém estudou, e você que estudou passa muito na frente, né? A galera subestima muito, é difícil cair equinodermos. Quando cai duas coisinhas só que eu vou te falar o que é, tá? Mas até lá, vai curtindo a aula, eu já mandei esse material para você, simbora conhecer um pouquinho mais do seu planeta. Você percebe que todos os equinodermas, todos os caras do filo equinodermata, eles são marinhos, não tem um de água doce para contar história. Tanto é que isso daqui está até no nome deles, né, cara? Tanto está no nome deles que, bora lá, pepino do mar, bolacha da praia, lírio da onde? Do mar, serpente da onde? Do mar, ouriço do mar, estrela do mar, desgraça, porque é tudo do mar. Então, se o enunciado falou que os caras que vocês estão estudando ali no exercício, todos, é o único filo onde todos os representantes, não tem um representante na água doce, muito menos na terra, sabe? Porque em outros filos que você estuda, sempre tem um na água doce ou na salgada, quem sabe um na terra também, ou mais da água doce, mais da... Aqui não, aqui é tudo marinho, pronto, e acabou, eu já sei que são os equinodermos na questão. Falou que todos são marinhos, eu já sei que é esse cara aqui. Outra coisa que eu apresento aqui para você, Chuchu, é que eles são principalmente bentônicos, né? Mas o que é mesmo isso? Comunidade dos bentos, a comunidade dos plânctons, dos néctons e dos bentos. E eles são notadamente da comunidade, fazem parte notadamente da comunidade bentos. Plâncton eu já sei o que é isso, comunidade que é composta por fito e zooplâncton, que se deixam levar aí microbinhos, né, cara, algas, microcrustáceos que seja, larva de peixe, se deixam levar pela força das águas, estão lá em cima se deixando levar pela força da água. Agora, nécton são os que nadam, os peixes da vida, as focas, os tubarão-tudo, as baleias, que vai para cima, para baixo, tem grande poder de natação na coluna d'água. Agora, essa comunidade de baixo aqui, ó, que eu estudo na ecologia, comunidade bentônica, é a galera que ou é fixa, como essas algas bentônicas são fixas, alguns corais são fixos, sésseis, ou como aqui os equinodermas, estrela do mar, olha aqui, ó, ela não é fixa, mas ela está quase o tempo todo, ou permanentemente, maior parte do tempo, em contato com o chão, com o solo marinho, com o fundo. Então, essa rapaziada de fundo, ó, bentônica, seja ela a espécie fixa ou não, igual esse caranguejinho aqui, tá lá no fundo, é da comunidade bentônica. E eles, equinodermas, se destacam por fazerem parte dessa comunidade aí em contato com o fundo, certo? Então, aqui, Chuchu, ó, vamos dividi-los em, como são vários tipos, né, de equinodermas, vamos dividi-los em classes. Aí na sua frente, como tem no seu material, está o filo todo, representantes de várias classes. Então, vamos dividi-los em o filo dos equinodermatas, em classes das estrelas do mar, ou seja, asteroide, dá para lembrar de asteroide, estrela, dá para lembrar, né, Chuchu? Então, da classe asteroide, fazem parte todas as estrelas do mar, que geralmente, Chuchu, inclusive, você acha que elas têm sempre 5 braços. Mas não, Chuchu, olha essa daí, eu mesminha tirei essas fotos aí de um curso que eu fiz no começo do ano, antes do Bailão da Pan, Congresso, deixa eu abrir aqui para o Lucas, Congresso Brasileiro de Zoologia, e aí, Chuchu, a palestrante levou essa estrela do mar aí, veja, e ela falou que tem estrela do mar de 11 braços, de 39 braços, de etc. braços. Então, apesar da simetria ser pentarradial aqui, normalmente os órgãos internos também estarão distribuídos em 5 regiões, nem sempre o número 5 está presente penta aqui na estrutura deles, como geralmente a gente imagina e bate nessa tecla para o vestibular. Eles têm simetria pentarradial. Tá, mas em relação à quantidade de braços, é super variável aí nas asteroides da vida, nas estrelas do mar. Uma outra classe aqui
de equinodermas, parece muito estrela do mar, mas não são estrelas do mar, são serpentes do mar, da classe Ophiuroidea. Ah, mas parece, olha aí na foto, parece uma estrela do mar. Olha aí você segurando uma serpente do mar, classe então Ophiuroidea, aí morta, obviamente, ela está conservada aqui em formol, né, na sua mão aí, e aí parece uma estrela do mar, mas não é, você percebe que ela tem um disco muito mais central aqui, ó, a serpente do mar, diferente da estrela do mar, um disco central muito mais destacado, e os braços são serpenteantes, parecem cobras mesmo, ó, parecem serpentes no movimento. Eu não sei se você está vendo a minha tela agora, a minha imagem, estou fazendo com o meu braço, ela tem esses movimentos serpenteantes, parecendo cobra mesmo, daí o nome dela, né? Serpente do mar, claro que não é serpente, não tem veneno, nada disso. Diferente das estrelas do mar, né, na sua estrutura. Então, é uma outra classe, Ophiuroidea. Já os famosões ouriços, né, fazem parte, junto com as bolachas da praia. Ah, tanto bolacha da praia, quem nunca tacou na cara do primo uma bolacha da praia lá na praia? Não é ser humano quem nunca fez isso? Judiação, não é ser humano por estar judiando aí do coitado do bicho. Mas quem nunca, né? É um disquinho amassadinho, né? Ela tem um corpo não globoso igual o parente dela, o ouriço. Ela é achatadinha. E a gente tem aí um certo ímpeto de, como disco, né? De jogar como se fosse um disquinho lá na água, judiação. Mas isso é um bichinho, não faça isso não, tá? Então tá aqui, ó, a bolacha da praia. Olha essa que grandona aí. O ouriço, eles são da mesma classe dos equinoides. Como eu falei, Chuchu, é mais difícil de cair o nome das classes do filo dos equinodermas, mas quando cai, arrebenta, justamente porque o povo não lembra, tá? Então, eu sou obrigada a falar. Aqui, ó, vê se esse cara parece um bicho, parece uma planta, filho. Né? Chama o quê? Parece a planta, chama o quê? Lírio do mar, que parece um lírio, não parece um lírio, mas parece uma planta, né? Por quê? Porque eles são, geralmente, sésseis, fixos, como plantas, até parece planta. Então, essa classe aqui, a classe dos crinoides, né, os lírios do mar, também são equinodermos, mas geralmente fixos. Alguns chegam a ser tubícolas, vivendo em tubos, mas geralmente aí sésseis, como você está vendo na representação. Essa é uma foto que eu tirei de um, obviamente, morto lá no curso, no mesmo curso que eu fiz. Sou eu cordado segurando um equinoderma. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? É isso que a gente vai ter que interpretar até o final da aula. Então, você vê que parece uma plantinha, mesmo quando ela está morta, ressecadinha, ó, mas não é, obviamente, é um animal. E, por fim, Chuchu, temos as holotúrias. Quem são as holotúrias, então, da classe holoturóideas? Os pepinos do mar, tudo. Olha aí o pepino do mar. Parece um pepino? Não, mas chama pepino. Parece sim, parece um pepino, mas é um animal, Chuchu. Pepino do mar também é ou holotúria, um equinodermo. Devidamente apresentados, agora, Chuchu, vem comigo para as características do que mais interessa, mas se você precisar, se alguém exigir isso de você em alguma questão, quem sabe, né, você memoriza, porque realmente é difícil, não é só você que está achando isso, e às vezes eles perguntam a classe onde eles se encaixam, cada um desses citados aqui, representantes do filo. Mas geralmente não, calma, geralmente, Chuchu, ao invés de exigir a classificação deles, eles pedem isso daqui, ó. Tá vendo onde a gente está nesse cladograma aqui? Eita, que seus biologuinhos, ó, vocês, já sabem tudo de porífero, quinidário, plateuminto, nematódios, moluscos, anelidas, né, anélida, anelídeos, artrópodes. E agora comparar, tchanã, equino com você, cordado. Sabe por que a gente vai fazer isso? Por isso deu muito certo a aula de hoje ser justamente os dois. Olha por quê. Piscando na tela. Evolução. Você tem aqui ó, um desgranheto que está buzinando no meio da minha aula aqui. Vocês me desculpem, viu? Que eu odeio que as pessoas buzinem na casa dos outros. Eu não faço isso com ninguém. Mas que coisa. Desculpa, se foi um descarrego e está gravado. Mas que falta de educação, não? Bom, o negócio é o seguinte, Chu, desculpa, viu? Tá vendo aqui esse ancestral em comum, nesse cladograma? É o ancestral mais próximo que a gente tem em comum aos equinodermas, por isso que nós somos parecidos em alguns aspectos. Érica, se você está falando que eu pareço uma estrela do mar, não tem nada a ver. E não, gente, não estou falando de aparência, de anatomia externa, pelo amor de Deus, estamos falando de moléculas, dentre outras estruturas, sim, e substâncias que eu vou citar na aula de hoje. Então, ó, ao longo da minha explicação, até
chegar na hora de você comer miojo, os caras parar de buzinar aqui na frente, você vai ter que saber o que esse ancestral deixou no equinoderma e na gente em comum, tá bom? Daqui a pouco a gente já vê e compara aqui as semelhanças, as nossas estruturas com a dos equinodermos ao longo da aula. Nossa senhora! Você está ouvindo esse barulho ou sou eu? Vocês estão ouvindo o barulho? Ó, peraí, ó. Que está entrando com o slide? Ou só eu que estou? Ó, cada faixinha dessa que entra tá fazendo um barulho na minha orelha. Para vocês, tá? Ó. Dá para ouvir também. Dá? Tá um barulhinho. Dá. Nossa, que coisa horrível, nada a ver. Então vem aqui, Chuchu, esqueci de tirar isso. Outra coisa, olha que eu já tenho um spoiler aqui. Tem um spoiler. Epa, ó. Só equinodermatas e cordados, somos deuterostômios, isso já é uma semelhança, hein? Esse ancestral em comum, o blastóporo já originava quem? O ânus. É mesmo, porque os outros originam a boca, então são protostômios os outros. Tudo bem, Chuchu? Olha que eu já dei um spoiler aqui. Simbora? Caracterizem os equinodermatas. Bem, a presença de espinho é muito comum, alguns maiores, outros menores, e esses espinhos, cara, eles têm sempre um formato que propicia a entrada e não a saída. Meu Deus, quando você enfia o pé no... Quem já fez isso, já sabe o que eu tô falando. Enfiou o pé no ouriço, cara, olha o espinho aqui, quando eu aumento ele no macro aqui, eu vejo que o formato dele favorece a entrada e dificulta a saída com esses ganchos aqui, né? Então, a presença de espinhos caracteriza muito, é muito comum, né, nesse grupo. Como eu disse, alguns espinhos maiores, outros menores, mas só espinhos? Não, ali no revestimento do corpo, nós podemos encontrar também algumas pinças que a gente chama de pedicelárias na questão, para proteção e também limpeza. Então, por exemplo, aqui, ó, formato de pinça mesmo, aqui, ó, pedicelária, olha um monte de pincinha aberta aqui, pedicelária, certo? Uma pedicelária fechada, outra fechadinha aqui. Então, são aqui, ó, Chuchu, como garras para limpeza e também para defesa, né? Então, imagina um ouriço do mar, cara, um ouriço do mar cheio de espinhão e cai sujeira entre seus espinhos. Aí essa pinça, ela é articulada, ela consegue fazer isso aqui, ó, ela consegue pinçar a sujeirinha entre os espinhos e jogar fora. Ai, tá sujo aqui, sabe? Olha que gracinha. Ou servindo como cutuque, na cutucada, defesa mesmo, né? Olha aí que se isso aí dar apertadinha, pode doer, né? E é como defesa que eles vão usar isso daí, ou para limpeza. Então, ó, espinhos, pedicelárias, que são pinças, mas o que eles geralmente perguntam, cara, é o sistema ambulacral que esses caras apresentam. Tudo bem, Chuchu? O que é o tal sistema ambulacral, ambulacrário ou hidrovascular? Essa é uma pergunta recorrente quando cai. Só eles têm? Só eles têm. Falou que o Jason tem sistema hidrovascular, eu sei que esse Jason é o equinoderma. Só esse filo tem sistema ambulacral. Vamos pegar para estudar o sistema ambulacral? Ou qualquer um deles, porque todos eles têm, tá, Chuchu? Ó, qualquer um deles tem equinoderma. Qualquer um equinodermata tem sistema ambulacral. Então, vou pegar uma estrela do mar como modelo de sistema ambulacral? Tá, até podemos pegar, mas eu acho mais fácil, Chuchu, pegar um ouriço, porque ele é mais globoso, e aí fica mais fácil de visualizar o sistema hidrovascular no ouriço. Mas mesmo quando eu pego uma estrela do mar, eu percebo aqui, ó, que tudo começa com uma entradinha de água, a gente chama de placa madrepórica ou madreporito, por onde a água do mar vai entrar no sistema hidrovascular deles, ambulacral. Então, é um sistema de entrada de água do mar que vai daqui a pouco percorrer através de canais aqui dentro, ó, verdinhos também, o corpo do animal, com alguma determinada função que eu ainda não conheço, não apresentei para vocês. Mas tudo começa quando a água do mar entra no sistema hidrovascular, por exemplo, aqui, ó, você tá vendo aqui uma placa, aqui, ó, eu dei um zoom, ó, tá vendo? Uma placa madrepórica perfurada, por onde a água do mar vai entrar. E aí, que quando a água do mar entra pelo madreporito, esse sistema de canais que receberam essa água que entrou pela placa madrepórica, eles se enchem de água e no final há pezinhos ambulacrais em contato com esses canais cheios de água, com ventosa na ponta. Mano, isso quer dizer
que se, por exemplo, a estrela do mar do GIF aqui, ó, tá vendo? Ela direciona a água, a partir do madreporito, por onde entrou a água, pelo sistema todo de canais, ela direciona a água para os pezinhos ambulacrais aqui, por exemplo, desse braço, ela pode movimentá-lo. Ela pode usar, então, o sistema ambulacral para locomoção. Mas há outras funções. Então, por exemplo, esse é o caso dela, da estrela do mar, quando você olha a parte de baixo aqui, ela encheu de água os pezinhos ambulacrais, você já sabe que a água é do mar, entrou pela placa perfurada madrepórica, até chegar lá, né, e encher os pezinhos. Ela usou para locomoção, mas ela pode usar para abrir um marisco para ela comer também. Então, veja, se tem ventosas na extremidade, eu posso usar o sistema ambulacral, e, portanto, os pezinhos ambulacrais que estão aqui exteriorizados, ó, cheios de água, para locomoção, captura de presas. Agora, turma, quando eu olho num ouriço, fica mais fácil de entender. Olha aqui, o que desenhado aqui dentro de rosa, de amarelo ou de verde é o sistema ambulacral. Então, quando cai o sistema ambulacral no desenho, eu tenho que reconhecê-lo. Cara, veja como não é difícil, por quê? Porque a placa madrepórica, ela tá lá do lado do ânus, o cara faz cocô para cima, ó. Ai, que bom que ele tem pedicelárias para limpar ele, né? A boca tá aqui embaixo. Na estrela do mar também, a boca tá aqui e o ânus tá ali em cima. Então, do lado do ânus, ó, tá a placa de entrada de água para o sistema ambulacrário, que aqui então está de verde. Então, nem sempre nos exercícios, Chuchu, vem apontado escrito, ó, pezinhos ambulacrais, ó, canal radial. E eu que tenho placa madrepórica apontada, não, eu que tenho que reconhecer. Mas não é difícil, por quê? Porque a partir do ânus tem que chegar aonde? Ou a partir da boca tem que chegar aonde? Isso aqui de amarelo é o sistema digestório. Então, não dá para confundir o sistema ambulacral com o digestório, que é boca e ânus, ó. Ó, o amarelo aqui é o sistema digestório, pô. Então, o verde aqui, né, entrada de água para os pés ambulacrais aí se distenderem ou retrair e esconder, é o sistema ambulacral de verdinho. Já aqui de rosinha, você vê gônada masculina ou gônada feminina, porque eles têm sexos separados. Então, daqui, ó, tush, vai sair quem para fecundação externa? Ou espermatozoide, ou tush, ou o óvulo, porque eles têm sexos separados, certo? Olha quem eu tô vendo aqui embaixo também, algumas pedicelárias, tá? Que eu já te apresentei. Estou vendo dente, eles têm um dente só? Não, cara, eles têm 5, penta, eles têm 5 dentes ao redor dessa boca, formando uma lanterna de Aristóteles, que eu te mostro melhor daqui a pouco. Olha essa imagem aqui de um ouriço em corte, mostrando tudo numeradinho. Isso aqui foi tirado de um exercício, viu? É um exercício que justamente numerou tudo. Isso aqui é um exercício. Pronto, Chuchu. What is this? This is and this. And this, 9. Que tal 7? 8. O que é esse número 8 marrom aqui? Então, o que eu fiz, Chuchu? Para você treinar, depois com calma, claro, não agora, eu coloquei com as cores correspondentes, né? Então, por exemplo, o sistema ambulacral dessa vez, ele tá de azul, você percebeu? E o digestório tá de verde, ó, começando aqui embaixo na boca, com 5 dentes rodeando lá, número 8, lanterna de Aristóteles, né? É um grupo de 5 dentes aqui em volta da boca, lanterna de Aristóteles, para ele raspar, nesse caso, o ouriço, ele raspa algas, sabe? Então, aqui, Chuchu, veja, com as cores e números correspondentes. Inclusive, eu coloquei aqui o que é um pouco mais difícil, quando eles perguntam. Até eu tenho dificuldade de guardar o nome de todos os canais aqui, ó, que fazem parte do sistema ambulacral todo. Então, primeiro, a água entrou, número 1, pela placa madrepórica. Eu sei porque do lado aqui é o ânus. Se eu continuar, vai dar na boca lá o digestório. Tá vendo, Chuchu? E aí a água entrou pela placa madrepórica, ela vai percorrer primeiro um canal central aqui, que é o canal pétreo, tá vendo ali, Chuchu? Depois, a água é direcionada para um canal bem circular, que chama como? Canal circular, graças a Deus, ó. Número 12, repleto de ampolas musculosas, onde o animal pode contrair e mandar a água já para um outro canal, canal radial, onde ficam os pés ambulacrários. Tá bom, Chuchu? Bom, o que mais eu preciso apresentar aqui para você? Ah, sim, anel nervoso. Olha que interessante, número 6, que diferente, eles têm um anel nervoso em volta ali da boca, né, da abertura para a boca, um anelzinho nervoso, bem diferente, né, o sistema nervoso deles.
E mais uma coisinha que eu tô vendo aqui, que eu lembrei de te falar enquanto eu explicava, deixa eu ver. Não, foi tudo. Foi tudo mesmo. Belezinha pura? Simbora. Ah, a lanterna de Aristóteles, né? Aquela boca rodeada com 5 dentes que eu contei para você. Que não todos, mas muitos representantes têm, e o ouriço tem, por isso que a gente virou ele aí para cima, para você ver, ó, dá uma olhada aqui, esses 5 dentinhos aqui, uma visão aí bem frontal, que aqui tá lateral, no outro desenho aqui, ó, tá uma visãozinha lateral. E daí, Chuchu, que interessante, quando eu cortei o animal aqui, judiação, cadê a defesa dos ouriços aí, os protetores dos ouriços? Aí que a gente usa para comer também, você vai ver daqui a pouco, de repente eu cortei, e aí eu consigo ver que é uma peça, a lanterna de Aristóteles, de fato, formada por 5 dentes que vão ali se encaixando e vão até o lado de fora ali da boca, ó, para a alimentação acontecer. Nesse caso, eu disse do ouriço para raspar algas. E você viu esse espaço aqui que está vazio? É porque tiraram todos os órgãos, era para estar todo mundo aí, gônada, era para estar sistema ambulacral aí, né, todo o sistema digestório, mas não, cara, limparam tudo aqui, ó, que a gente costuma comer esse bicho aqui, certo? Olha aqui o ânus bem no meio, certo? E, bonitinho, a placa madrepórica, do lado do ânus, aqui o ânus, e do lado a placa madrepórica, onde entra a água do mar, umas pediceláriazinha apontadas, né? E o gonóporo, que é por onde sai o espermatozoide ou o poro, né? Ou o gameta feminino, eles têm sexos separados. Uma coisa que o vestibular gosta de perguntar quando cai é que a simetria da larva muda. Nenhum outro bicho que eu estudei nasceu bilateral e quando adulto passou a ser radial. Não, ou nasci e morria bilateral, ou nasci e morria radial. Agora não, agora eu vejo que é o único, pega mais essa chamou atenção. É o único filo equinodermas onde a simetria muda ao longo da vida. Quando você estudou simetria, olha aqui a outra larva, eles passam por estágio larval? É desenvolvimento indireto? Olha aqui uma larva que inclusive se chama Plúteo, não precisa do nome dela, mas olha como ela tem simetria bilateral. Eu passo só um plano aqui, já divido ela em partes iguais, em 2 partes iguais, como eu faço com o seu corpo, lado direito, lado esquerdo, certo? Agora aqui não tem algo que se aproxime de uma cefalização, por exemplo, uma simetria radial, ou se preferir nesse caso, pentarradial, porque ela tem uma organização baseada no número 5, geralmente, certo? Olha essa outra larva aqui de equinodermo, que se chama larva bipinária, ela tem o que parece ser uma cabeça, você vê aqui, uma cefalização, depois muda a simetria dela de bilateral para radial. É o único filo que tem essa mudança de simetria ao longo, pega essa, da vida. Bom, como que é a reprodução dessa rapaziada? Porque você falou que a fecundação é externa, mas isso é sexo. Então, não faz também reprodução assexuada? Sim. Sim, eles podem fazer, são bem conhecidos por isso, Chuchu, por fazerem também uma reprodução assexuada. Mas aqui eu estou mostrando primeiro a sexuada. Se liga, se tem espermatozoide e óvulo, fecundação, ó, formou depois aquela larva que eu te apresentei de simetria bilateral, isso é sexo. Reprodução sexuada, sexo separado, fecundação externa, passa por estágio larval, que eu já havia apontado. Agora, essa reprodução aqui, que eu estava falando, a assexuada, que é a mais conhecida, né? Por que ela é mais conhecida? Porque, mano, o pessoal não estudou isso aqui? Não estudou, Chuchu, judiação. Aí o que vai lá? Fala besteira. Como assim, Érica? Ela quer matar a estrela do mar, achando que vai matar a estrela. Por que ia querer matar a estrela do mar? Porque ela é concorrente dos marisqueiros. Então, por exemplo, judiação, às vezes o cara não estudou, não tem essa informação. O marisqueiro, ele vai capturar os mariscos para vender para você comer. Os mariscos, Chuchu, marisco, bivalve. Nem que ele encontra na rede que ele foi capturar o marisco para vender para você, ele encontra uma estrela do mar, ele fala, eu te odeio, você come meus mariscos tudo, minha concorrente, vou matar você. Ele está, na verdade, aumentando o problema dele, né? A predadora dos mariscos dele aqui, certo? Então, isso que eu estou descrevendo é uma situação que o vestibular coloca para você explicar por que o marisqueiro não estava matando ela, estava aumentando a população de quem ele queria diminuir a população. Olha, porque elas podem fazer uma reprodução assexuada por fissão, ou seja, Chuchu,
Se ela mantém um pedaço do disco central, esse pedaço que tem um pedaço, mesmo que seja aqui, ó, pequenininho, ela consegue regenerar. Então, tanto essa parte de cá, ela mantém um pouquinho do disco central, porque se eu cortar só a pontinha, não vai regenerar só a pontinha. Só o resto que ficou com a parte central que vai se regenerar. Tá entendendo? Você lembra por quê? Porque tem sistema nervoso passando bem em volta da boca, e ela é bem central ali, né? Estimulando a regeneração depois disso. Então, precisa manter um pedacinho do centro para que o órgão consiga se regenerar aqui. Só que é claro que alguns erros podem acontecer durante qualquer regeneração, não somente essa daqui, né? Então, por exemplo, você vê, ó, isso aqui não é erro, isso daqui é o seguinte, o braço está se regenerando a partir daqui, devagarzinho, certo? Enquanto que o que tinha restado já estava ali completo, né? Mas faltou regenerar essa parte daqui para cá e está regenerando, calma. Mas, como eu disse, erros podem acontecer. Aqui também não é erro, né? Calma, que aqui também é regeneração. Essa parte central aqui, Chuchu, foi mantida. Então, esse braço, como ele tinha esse grandão aqui, ó, foi cortado, ele tinha uma parte central, o resto do corpinho se regenerando, mas calma que chega lá, vai ficar grandão também daqui a pouco. Ou, aqui também, Chuchu, ou finalmente, agora sim, Chuchu, erros podem acontecer durante a regeneração, né? Mas acontece. Características gerais, Chuchu, que você viu nos outros animais, triblásticos, celomados, não metamerizados, não são segmentados. Isso daí é característica básica que eu já nem falo mais. Cuidado que a simetria muda da larva, eu falei aqui, ó, consta de novo. E o fato deles serem deuterostômios como nós, apenas nós e eles, aproximam eles evolutivamente da gente. Então, vem, agora sim chegou numa parte importante, tá no finalzinho, viu, Chuchu? Vem. Essas duas características, o fato deles serem deuterostômios e você também, e você e eles, equinodermas, apresentarem um endoesqueleto, olha, já foi um alerta ao longo do tempo para a gente ficar de olho se eles eram aparentados, tinham o mesmo ancestral que a gente ou não, e hoje sabemos que sim. Hoje a gente faz análise de DNA, Chuchu, e o DNA não sou eu, é o DNA que mostra, viu? O DNA mostra que eles são mais aparentados da gente do que de todos os outros bichos que nós estudamos até agora. Mas antes da gente poder ter tecnologia para isso, análise de DNA, nós já desconfiávamos disso, porque só nós e eles somos deuterostômios e temos endoesqueleto interno de origem mesodérmica. É que o seu endoesqueleto, Chuchu, é o quê? São os ossos. No caso dele, é um endoesqueleto calcário, ó. Quer ver só? Aqui, ó. Isso é a mão da tia Érica lá no curso, segurando um endoesqueleto calcário de um ouriço, que obviamente já bateu as botas faz tempo, não tem nem os espinhos, nem os órgãos internos aqui, tá só a casquinha, o endoesqueleto. Perceba que quando a pessoa tirou todos os espinhos, a epiderme, por dentro tirou os órgãos, o que que fica? Ó, a abertura de cima e aquela aberturinha de baixo, aqui, ó. Então, eu virei, aqui em cima era a abertura da boca e da placa madrepórica, e aqui embaixo, desculpa, né, o ânus em cima aqui, e a placa madrepórica, e lá embaixo ficava a boca, né, mas aí na hora de fazer o estrago no bicho, tirar só o endoesqueleto para mostrar, ele fica com esse aspecto. Se você tem uma estrela do mar como souvenir enfeitando sua casa, dessa maneira você tem um endoesqueleto calcário. Então aqui por cima, ó, deixa eu apontar, ficava a pele dela, certo? Ali por dentro, todos os órgãos, o sistema ambulacrário, mas aí foi retirado para vender como souvenir, por exemplo, aí. Então, as pessoas mantêm o esqueleto calcário de algumas estrelas do mar em casa e não fazem ideia do que seja, né? Na verdade, Chu, quando eu falo em cima e embaixo, tá errado. Isso aqui é termo popular. Olha, gente, tá errado. Isso aqui não existe na biologia. Ó, eu tô falando que nem o povo, falando errado e não cientificamente. Essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Isso não existe aqui. Nesses bichos de simetria radial, Chuchu, o que seria a parte de cima, a gente chama de superfície aboral, tecnicamente. A parte de cima, onde fica ânus, então é a superfície aboral, tá, Chuchu? É o ânus,
e o madreporito, onde entra a água do mar, né, que fica nessa superfície, e finalmente embaixo, o que seria embaixo, né, é a superfície oral, porque de fato é ali que fica a boca, né, do animalzinho. A felicidade de quem faz um curso, não? Olha, dá para ver com, olha aqui, Chuchu, olha aqui, com o zoom, olha aqui. O que é isso? Placa madrepórica. Que bonitinho. Simbora. Partiu, Chuchu. Mesma coisa, superfície aboral e oral, ok? E a capacidade da estrela do mar de fazer versão de estômago chama muita atenção. Na hora que ela vai se alimentar, Chuchu, elas são grandes predadoras, né? Elas não vão comer as alguinhas igual ouriço, não. Elas vão comer as carnes dos moluscos, tudo. São grandes predadoras. E por ter aqueles pezinhos ambulacrais que eu te contei, com ventosa na extremidade, ela consegue abrir, cara, esses bivalves, e você não. Você não tem força para abrir esse bivalve, ela tem, cara, é impressionante. Aí, Chuchu, é um ouriço em corte, como eu falei, eles são utilizados, apreciados na culinária, os Masterchef gostam de fazer os ouriços lá. Eu não tenho ideia se alguém aí já comeu, depois quiser compartilhar com a gente, que sabor, tem sabor do quê? De ouriço, não sei que sabor é esse, se aproxima do quê. Aí tá escrito que é muitas vezes comido cru, credo, ou com limão. Enfim, Chuchu, isso é uma importância. Por que eu tô falando isso? De bobeira? Não, isso é importância econômica, né, gente? Se eu como o animalzinho, ele entra na chamada importância econômica, usados, então, aí na culinária. Eu nunca comi. Pessoal, eu vou mostrar como que isso caiu para você nesses exercícios. Adivinha? Adivinha? Devenha aí, Érica. O quê? Ó, vamos comparar? Eu não sou peixe, você é acordado, misericórdia, 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 você é acordado, misericórdia, Chuchu, você e o peixe são acordados, né? E eles são aqui bolacha da praia. Você viu que você reconheceu o desenho? Eu fico que nem a tonta mostrando as fotos aqui, não é à toa? Se você viu a bolacha da praia ali, tudo bem? Aí fala assim, ó, nas imagens abaixo, observam-se representantes de dois grupos animais. Eu estudei, eu sei que é cordado e equinodermo. Embora separados em filos distintos, eles possuem algumas características que os aproximam, como a Erika tem repetido. Quando cai, cai essa bagaça. Veja. Apresente duas características, tá pequenininho aqui, ó, eu vou falar. Endoesqueleto e deuterostomia, que você, cordado e eles apresentam em comum. Cara, endoesqueleto, esqueleto interno e deuterostomia. Indique a que filo cada um deles pertence. O animal A pertence ao filo dos cordados, que era o peixe. Você está aí com a página que eu estou dizendo? Judiação, nem falei, 494. É seu isso aqui, viu, gente? Esse exercício aqui. Já o animal B pertence ao filo dos equinodermos e o filo representa... o que eles falam aqui? Duas características do filo representado pelo B. Que tal falar que eles têm sistema ambulacral? Arrasou, porque só eles têm. Que tal simetria pentarradial e espinhos na pele? Isso caracteriza bem eles, né? Tá muito pequenininho aqui. Vocês querem que eu aumente isso daqui agora para vocês, gente? Ou tá sucesso? Heitor não tá falando. Por mim Eu não tô conseguindo precisa, enxergar não. bem. Eu tô conseguindo ver de boa também. Tá bom, então se alguém precisar é só dar um berro aí. Eu já mandei isso no material de vocês. Outra coisa, Chuchu. Ai, gente, sinceramente, nem vou perder tempo aqui, é bem facinho, tá? Ó, alternativas, tem figuração externa, tudo que eu já falei, mas se ficar alguma dúvida, você me fala, tá bom? Por quê? Estou preocupada com o seguinte, Zé. Tanto é que tem só 2 exercícios aí. Vamos fechar isso aqui, deixa eu dar uma salvada. Gente do céu, que bafo, perdi 2 slides já, meus. Eles foram para Nárnia. Gente, eu fico até madrugada fazendo todo santo dia. Pera, onde que salva mesmo, gente? Ó, perdi salvar essa misericórdia aqui, aqui, ó. Então, Ô, Érica, fala, meu amor. qual que é a alternativa da 2? Só para eu conferir que eu não peguei. Bora aqui, ó. C, Ah, tá bom. de cachorrão, certo? Qualquer dúvida você me fala aí, por favor, desculpa. Perdi 2 slides já no bailão da Pan, fiquei desesperada. Misericórdia, mas eu achei na forma de PDF. Então, aqui, ó, cordados. Pelo menos eu tinha salvo em PDF, né, mano? Eu mando os PDF para vocês. Eu vou lá e peço para vocês. Gente, perdi minha aula, manda para mim? Você acredita? E eu faço backup religiosamente. Simbora. Mesmo assim, até agora, perdi 2 aulas. Prontos para você? Você, seu cordado
Então, quando eu falo, agora sim, Chuchu, último, são 9, esse é o 9º filo. Partiu, Chuchu. Quando eu falo encordado, o que você lembra? Dos peixes tudo, do sapo tudo, das cobras répteis tudo, das aves maravilhosas e mamíferos como você. Porém, Chuchu, você esquece que no começo, alerta máximo. Ó, tem os cordados menos conhecidos. Então, lá nas fotinhas que eu mostrei no começo da aula, eu já peguei de propósito aqueles que são mais conhecidos, os vertebrados. E mesmo assim, eu mostrei uns representantes da. Nem lampreia eu mostrei, que ela também, apesar de ser vertebrado, ela não é muito famosa. Olha o que o pessoal lembra. Esses caras aqui, né? Ó, os vertebrados mais famosos: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Porém, Chuchu, quando a galera esquece, ó, fica muito para trás, que tem uma outra galera além desses. Esses aqui, os protocordados e até os vertebrados feiticeira, lampreia, aqui, ó, que eu vou apresentar melhor daqui a pouco. Então, aqui já fica um baita de um alerta, eu conheço você, eu corrijo profa há muitos anos, e eu sei que você esquece do pessoal invertebrado do filo dos cordados. Então, não é só vertebrado. Temos aqui invertebrados, assídia, um animal que se chama assídia, o famoso animal que se chama anfióxo, né? Eles são também cordados como você, porém invertebrados, não tem coluna vertebral. Portanto, Chuchu, eu vou explorar bastante isso para você não esquecer da seguinte maneira. Ó, isso é que é a arte da tia Érica. Então, eu fui lá, fiz o seguinte para vocês. Bora? Aqui nós temos todos os representantes, inclusive você, ó, você aqui, ó, gatinho, tá vendo aqui, ó? Representantes do filo dos cordados. Aí, de um lado, estão os vertebrados, o que a galera lembra, né? Principalmente os que têm mandíbula, os mais famosos, ó, vertebrados gnatostomados, famosões, mas eu tô vendo a lampreia aqui sem mandíbula e ela também do meu filo e eu não conheço ela, tá bom? Então, aqui, nessa primeira, eu vou começar a dar uma rabiscada. Desculpa que eu não estou indo passo a passo, não estou fazendo isso passo a passo com vocês, porque não ia dar tempo na revisão, né? Se fosse a primeira aula de cordado da sua vida, claro que eu iria mais devagarzinho, Chuchu. Então, aqui, ó, a primeira coisa que eu preciso perceber. Eu divido o meu filo aqui em protocordados, são os cordados primitivos, invertebrados, e os vertebrados, craniados, calma que tem uma pequena diferencinha aqui, eu já mostro, tá? Você já deve ter percebido o cladograma, mas vamos facilitar a sua vida primeiro, depois eu serei um pouco mais específica aqui. Mas os vertebrados craniados, inclusive, que tem coluna vertebral, Chuchu, eles serão divididos em 2 grupos, assim como os protocordados, ó. Então, tanto os cordados invertebrados quanto os vertebrados, eles serão divididos em 2 tipos. Quando eu fico só aqui nos primitivos, que não tem coluna vertebral, eu encontro uma galera que está no fundo do mar. Tanto, por isso que eu não conheço muito o anfióxo e a assídia. Até por isso eu não conheço muito esse cara aqui, a lampreia, sabe? Mas vamos lá. No caso tô falando do anfióxo e da assídia agora, Chuchu, eles são exclusivamente marinhos, certo? E não desenvolvem coluna vertebral ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do seu processo de desenvolvimento. Rapaz, mas o que faz deles cordados se eles são tão diferentes de mim, né? Mas se você for olhar, no visual, na estrutura, na morfologia externa, quando adultos, não tem muita semelhança mesmo entre nenhum deles, cara. Só assim, como é que vocês, biólogos, sabem que são todos cordados, mesmo tão diferentes de mim, e eu estou aqui junto com eles? Porque o embrião, eu já estudei embriologia, esse corte de embrião de cordado denuncia que ele é cordado. Opa, peraí, então quer dizer que se eu cortei o embrião para estudar, ele tem notocorda em cima, tubo nervoso dorsal, fendas branquiais na faringe aqui do lado. Quando ele é embrião, na vida embrionária, necessariamente, eu sei que ele é um cordado. Por que eu estou falando na vida embrionária? Porque você adulto hoje, cordado, não tem notocorda, ela foi substituída pela coluna vertebral. Se eu fosse levar em conta a notocorda, estudando o seu corpo hoje adulto, eu ia falar que você não é cordado, você não tem notocorda, não é mesmo? É que você já é adulto, você como vertebrado,
teve a substituição da notocorda pela coluna vertebral. Já o anfióxo não, ele mantém. Você viu que eu coloquei de vermelho? Ó, vermelho. Tem origem na mesoderme, a notocorda? É mesmo, eu já estudei embriologia, tinha esquecido disso, Érica. Então, veja, o anfióxo, ele, ao invés de ter a substituição da notocorda por coluna vertebral, não, cara, ele é invertebrado, ele mantém notocorda, esse bastão fibroso, até quando ele é adulto. Isso aqui ele é adulto, cara. Já a assídia, Chuchu, a notocorda da vida de embrião dela, ela vai regredindo, regredindo, regredindo até sumir. Eu não estou vendo nada de vermelho neste desenho. Por quê? Porque essa é uma assídia adulta desenhada, com seu sifão inalante e exalante. Lá no fundo do mar, ela é filtradora. Entra e sai a água para ela filtrar, ela é séssil, né? Diferente do anfióxo que se enterra aqui, ó. Ela é fixa, a assídia. E ela não tem, quando adulta, estou vendo, Chuchu, ela sofre uma regressão total de notocorda. Não é nem substituída por coluna vertebral e nem continua como no anfióxo, simplesmente regride. Por quê? Cara, para que notocorda, bastão fibroso, para inserir a musculatura, se ela é séssil, cara? Nem precisaria, não faria o menor sentido. Tudo bem, Chuchu? O que mais eu vejo aqui? Eu vejo que cefalocordados e urocordados, que tinha que ter um nome para me atrapalhar, não era protocordado? Então, cara, mas os protocordados são divididos em céfalo e urocordados, anfióxo e assídia, tá vendo só? Então, outra coisa que eu percebo aqui é que quando a assídia era embrião, olha o corte de qualquer cordado, não é? Isso aqui é corte de assídia, não, é de qualquer cordado, até você. Olha o seu corte aqui, ó, embrião, ó. Tá bom? Não pode ser da assídia também, belezinha? Nem que ela era embrião, dá uma olhada. Eu vi que teve regressão total de lá para cá, né? Para ela adulta, da notocorda até sumir. Mas esse verdinho aqui, ó, que era esse verde tubo nervoso dorsal aqui em cima, ó, tá vendo? Ele regride até um gânglio nervoso. Não é que ele some o tubo nervoso dorsal da assídia. Aqui, como foi a notocorda? Não. Aqui há uma regressão do tubo nervoso até um gânglio, uma concentração de neurônios, mas não chega a sumir. E ele mantém. Conclusão, olha o anfióxo. É um cara, mano, que mantém todas as características, até a cauda pós-anal. Tá vendo essa cauda pós-anal aqui, ó? Até isso ele mantém desde quando ele era embrião. Ele mantém essas fendas, esses buraquinhos, ó. Fendas branquiais aqui na faringe para respirar. Você não deve estar lembrando, mas eu vou te ajudar a lembrar desse slide aqui, ó. Quando você estudou embriologia, você teve esse corte aqui, né? E esse corte aqui para analisar. Então, você tem um embrião de cordado, em corte transversal e longitudinal, certo? Para você perceber tanto em um quanto em outro corte, cara, essas estruturas do embrião dos cordados. Então, tá aqui de azul o tubo nervoso, de amarelinho notocorda, e depois, quando eu coloco de lado o sistema digestório, eu vejo essas fendas branquiais aqui. Bonitinho, Chuchu? Bom, volta aqui comigo um pouco, principais características, ok, nananã, quando são embriões todos eles têm, quando adulto nem todos. Aqui eu coloquei para quem precisar de algum aprofundamento, algumas características adicionais, mas acho que vocês não vão precisar disso não, tá bom? Ué, Que susto, mulher, fala. Você volta rapidinho só para tirar uma foto da tela? Claro, mas não esqueça que eu já mandei tudo isso para vocês, tá? É essa ou é a outra? Aquela lá que você acabou de passar. Calma aí. Essa? Essa, calma aí. Peraí, essa. Isso, pode mudar. Dá? Essa aqui. Obrigada. Tá bonitinha também. Eu só mudei os caras de lado. Aqui eu botei a assídia aqui, o anfióxo, mas nada a ver, né? Tudo bem. Gente, uma vez na vida só que eu vi a assídia, a assídia nigra que eu vi, ela é bem pretinha, do litoral nosso, e ela parece um porífero, né, cara? E você vê que é o último grupo estudado e parece com o primeiro, né? Na anatomia externa. É um bichinho céssio, que nem parece bichinho, certo? Filtradora, mas ela tá bem longe do esponja, pelo amor, ela é igual você, cordado, tudo bem? Já o anfióxo aqui, ó, geralmente você não conhece ele, até porque ele é muito pequenininho. Olha aqui, antes de eu ir pro anfióxo. Eu coloquei para você aqui a anatomia interna da assídia, desde que ela era larva até ela ficar adulta, Chuchu, para você ver que tem mesmo a regressão de notocorda, tá vendo aqui cor-de-rosa, ó? Você viu que a notocorda fica predominantemente na cauda dela, por isso que ela se chama uro.
Uro quer dizer cauda na biologia. Então, a notocorda dela, quando larva da assídia, fica ali mais na região da cauda, daí a gente fala que ela é do grupo dos urocordados, tá bom? E vai regredindo essa notocorda até sumir, quando ela é adulta, ó, ela é céssio, ela não tem mais esse bastão fibroso. Mas as fendas branquiais, ela não só mantém, como ela tem um cesto lá dentro do corpo dela de fendas, ó, para filtrar água, certo? Mais uma coisinha que eu queria mostrar para você, olha, essa que eu vi, ó, Chuchu, essa é a Assídia nigra, olha que maravilhosa. Caraca, essa é sua, Brasil e Will. E o protocordado, o anfióxo, cara, que a gente analisa a embriologia, o desenvolvimento embrionário dele, porque ele é nosso parente bem próximo aqui, você tá vendo? Ele, quando adulto, você viu que ele conservou todas as características típicas de um embrião de cordado, inclusive a própria notocorda, as fendas branquiais. E aqui você tem uma foto que eu tirei do seu próprio material, maravilhosa, para você ver que, acho que foi tirado de um aquário isso aqui, provavelmente um aquário, e para você ver que ele fica semi-enterrado e que tem o corpo na forma de uma lança, né? Parece já um peixe, mas não é, ele ainda é um protocordado, tá bom, Chuchu? Meio transparentinho mesmo e piquititico, como você viu na mão da pessoa ali na outra foto. Então, imagina, um bicho transparente, que fica semi-enterrado a maior parte do tempo, ele sai e se enterra de novo. Você nunca ouviu falar, nunca viu esse bicho, só nas aulas de biologia mesmo, tá bom? Pronto, fechei aqui para você mais um esqueminha, ó, para te chamar a atenção para o seguinte. Cheque, ó, eu não quero mais falar dos... Vou fazer isso aqui, mano, ó. Eu não quero mais falar dos protocordados, da Assídia do anfióxo, meus parentes tudo primitivinho, eu já conheço. Eu quero agora, Chuchu, falar dos vertebrados, tanto com como sem mandíbula. Claro que as pessoas esquecem do sem mandíbula, lampreia e feiticeira, por não serem tão conhecidinhas. Normalmente marinhas, eu vou falar melhor daqui a pouco, mas elas existem, eu preciso falar que elas existem, tá bom, Chuchu? Então, bora lá? Eu vou fazer o seguinte para você, Chuchu. Eu vou primeiro voltar aqui, ó, vou ajudar a sua vidinha. Eu vou voltar aqui, ó, calma que tá acabando, vem, neném? Aqui, ó. Então, veja, ó, onde eu estou agora, piscando na tela. Já saí dos protocordados, cordados primitivos invertebrados, e vim aqui para os vertebrados. Porém, Chuchu, cuidado, para facilitar a sua vida, eu generalizei aqui, ó, lampreia e feiticeira. Só que, na verdade, não são as duas, a lampreia e a feiticeira, que fazem parte aí dos craniados. Quando você voltou aqui comigo, ó, agora sim, o seu material, isso está... Deixa eu ver se é de vocês, acho que é assim. Na apostila 7, na página 595, ó. Repare que aqui sim está bem exato. Não está simplificado, como os materiais eu fiz, geralmente fazem. Ó. Veja que vertebrado, coluna vertebral memo, inclui a lampreia. Peixe, até chegar você, né? Porque a feiticeira, Chuchu, ela ainda não desenvolve a coluna vertebral, ela mantém a notocorda. Não substitui pela coluna vertebral. Mas ela já é craniada, ela já tem crânio, igual você. Então, peraí, isso aqui, ó, veja, você acha mesmo que alguém vai lembrar? Se você lembrar, parabéns. Horas, pelo amor de Deus, não tô falando que não é para você lembrar, é para você lembrar. Mas, geralmente, o vestibular não cobra isso daqui. Geralmente. Esse ano eles vão estar atacados, estão bravos com o coronavírus, vão perguntar, fazer o quê, Chuchu? Até eu ia errar se bobear, que é difícil de lembrar isso daqui. Tá bom, Chuchu? Que a feiticeira, ela é craniado, mas ela não é vertebrado. E, geralmente, para facilitar a sua vida e o próprio vestibular, geralmente, ele facilita, como eu, ó, colocando tanto lampreia quanto feiticeiras, como vertebrado e craniado, as duas. Tá bom, Chuchu? E o que importa não é isso, é isso aqui, ó. Não tem gnato, nenhuma das duas. Não importa se tem ou não tem crânio, se já é vertebrado ou não. Mano, a gnato, ciclóstomo, não tem mandíbula. Olha a boca dela. A boca dela fica assim o tempo todo. Ela não abre e fecha como os gnatostomados, a boca. Ela tem boca, mas não mandíbula. Não abre e fecha. O que é um bicho que fica com a boca pode comer? Duas coisinhas e olhe lá. Então, restringe muito a alimentação deles sem mandíbula. Olha isso daqui. Do que eles vão se alimentar? Eles vão ser, normalmente, parasita de peixe, com essa boca cheia de dente aqui circular, ciclóstomo, ciclostomados, como são, forma uma ventosa
essa boca que não abre e fecha, que não é mandibulada, certo? Então, isso tanto na lampreia quanto na feiticeira. Isso aqui é o quê? Adulto? Adulto, cara, parece uma cobra que desliza da sua mão, elas produzem um muco, porque geralmente elas são marinhas, né? Mas pode invadir água doce, que nem sabe os grandes lagos dos States? Lá nos States tem uma baita de uma infestação de lampreia lá nos grandes lagos. Meu Deus do céu. No Brasil, a gente não tem lampreia. A gente só tem umas espécies de feiticeiras lá no litoral sul. Tá bom? E aí, quando elas grudam no peixe para raspar a pele deles, é porque elas são dotadas dessa dentição aí. Mas como não? Olha aqui, ó. Olha a lampreia, parasita de peixe. Certo, Chuchu? Ela já meio, parece que um peixe, né? O aspecto dela, mas ainda não é peixe, tá bom? Mas ela é parasita deles. E aí, Chuchu, veja, elas podem fazer grandes estragos, inclusive entrando no opérculo aqui, ó. Então, lá do peixe para raspar, elas são hematófagas, então elas vão raspar. Por que elas vão fazer isso? Porque, cara, se ela não abre e fecha a boca, o que ela pode fazer na rirda com o boca? Raspar. No máximo, algumas espécies são necrófagas, se alimentam de peixe já em decomposição, como? Raspando, né? Então, para defesa mesmo, morder, como você, guinatostomado faz, pode usar a mandíbula para se defender. Não, ela só vai ter meia dúzia de coisas que ela pode comer raspando, certo? E olha lá. Então, isso que eu estou dizendo é o seguinte, ó, é vantajoso, volta aqui, que a gente já acabou, calma, nessa apresentação dos cuidados, volta aqui, que eu vou aqui, ó. Então, quando tem mandíbula na boca, abre e fecha, de peixe até chegar a você, isso não só aumenta a diversidade de alimentos, que eles podem se alimentar, como também serve para defesa, né? Quem nunca tomou uma mordida aí, sei lá, do que seja, sei lá, da tartaruga, não sei, uma bicada de ave, enfim, né? Ou uma mordida do seu irmão, seu cachorrinho, certo? Então eu posso usar também para defesa. Agora, isso aqui, judiação, isso restringe muito a alimentação. Então, elas são geralmente parasitas de peixes ou necrófagas, né? Raspando cadáveres, mas normalmente elas parasitam peixes mesmo, e eles morrem, não adianta, você viu o estrago que elas fazem. Eu nem coloquei umas fotos fortes aqui, elas chegam a arrebentar mesmo com o peixe, dilacerar mesmo, tirar uns pedaços, uns nacos mesmo do corpinho deles, eles morrem, certo? Pessoal, devidamente apresentados os cordados, deixa eu ver o seu exercício, que página tá, que eu vou ter que esperar dessa vez, por quê? Porque chegou no último filo e nós vamos apenas, entre aspas, fazer isso a partir de agora. Olha aqui, você percebeu ou não? De novo, você está voltando naquela tela? Tô, Chuchu, desculpa, é irritante, né? Olha aqui, ó. Porque a partir de agora, nossas próximas aulas, aprofundar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ó, ficar aqui, daí acabou o curso de zoologia, partiu o corpo humano, tá bom? Aí acaba isso aqui, a gente vai para o corpo humano. Então, como só falta aprofundar aqui os vertebrados, tá vendo? De peixe até mamífero, você precisa dominar o curso inteiro de zoologia até aqui. E isso aconteceu, um teste, né? Vamos ver? Na página 596 e 597. Então, eu vou esperar um pouquinho. Eu estou quieta, mas estou aqui esperando perguntas. Deixa eu só colocar a página para você. Aqui, para a galera que já está dispersando. Pera aí, Chuchu, que você tem aqui para perseguir o teu sonho. Calma, tá acabando. A gente acaba antes, ó. Essa página aqui, ó. Eu não vou dar spoiler dessa vez, de propósito, preciso de você aqui. Exercícios apenas 3, ó. Estou quietinha, esperando perguntas, mas estou aqui. Eu só vou pedir, por favor, quando alguém acabar, faz com calma. Quando alguém acabar, me avisa, só para eu ter noção que já está mais ou menos o pessoal acabando, tá? Só para alertar a tia Érica. Obrigada, viu? Tô aqui.